Sempre quando acaba a nossa música, eu começo a falar. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Hoje eu tô balançando, né? Eu tô em pé hoje. Vou dar aula pra vocês na lousa. Bem feliz de dar aula na lousa. Saudade da sala de aula que vocês nem imaginam. Pessoa que dá aula todo final de semana, tá aí quase 3 meses sem dar aula. Ao vivo, né? Meu Deus, eu gravo aula todo dia. Saudade de dar aula em pé, vamos dizer assim. Então hoje a gente tem. Gosto pouco, né, Darly? Bem pouco. É tão feliz a gente fazer. É tão gratificante e feliz fazer o que a gente ama, né? E ainda chamar isso de trabalho, né? Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã gravando aulas por puro prazer. Porque eu poderia gravar hoje, né? Mas enfim, quis ficar gravando, aproveitei. Vamos lá? Todos prontos? Dizem aí se vocês estão prontos para essa aula, que essa aula é super importante para a gente separar crianças de adultos. Não, hoje é só eu. Hoje é aula teórica. Hoje vai ser só eu, Laura. Vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês, a gente já falou bastante de modulação neural, né? E a cada dia eu vou insistir nisso, porque o nosso tema aqui, né? Eu tô sempre relembrando o tema, sempre falando do tema, porque tem gente nova todos os dias. É, Então, assim, o tema do nosso. Ah, eu contei hoje as aulas. A gente vai ter até o dia 10 de junho, a gente vai ter todos os dias aula. Aqui, às 20h20, né? E a gente vai ter 23 aulas. Essa é a quarta. Então, assim, contando que a gente faz 1 hora de live aí, são quase 24 horas de assuntos de conhecimento pra gente discutir. Eu acho que vai dar pra gente. Se ainda você tá com dúvidas, se ainda você quer tirar dúvidas, você vai ter várias oportunidades. E aqueles recadinhos de sempre, né? Se você para você convidar a galera aqui, ó, no aviãozinho, dá os coraçõezinhos para poder fazer com que essa live chegue a mais pessoas, tá bom? Aqui vai para os seus seguidores que você escolher e aqui vai para os meus, para eles saberem que tá tendo a live. Então, esse projeto aí sobre estimulação visual com modulação neural. A estimulação visual, a gente vai falar aí alguns componentes dela, porque eu falei lá na primeira aula, né? Falei pra vocês, lembra? A origem da estimulação visual que eu faço, da ortóptica, é da ortóptica. E há muitas pessoas, especialmente na área de educação, que trabalham aí há 20, 30 anos, 20 e poucos anos, 10 anos, 15 anos, tem várias profissionais desse quilate que me seguem, que me acompanham, eu fico super grato por isso. Tem uma estrondosa experiência, a gente tem muito a trabalhar e a dividir esses conhecimentos juntos, né? Geralmente essas pessoas trabalham com a origem da barraga, que a barraga tem origem ortóptica, então as bases da estimulação são as mesmas. O que muda é como coloca isso em prática a partir de agora, a partir do momento que nós temos que levar em conta que tanto a ortóptica quanto a barraga não levam em conta os aspectos neurovisuais, não levam em conta o cérebro. Acredita que o enxergar é puramente algo ocular, do globo ocular, tá? Quando a gente... Uma diferenciação muito interessante, que muitas vezes suscita dúvidas, até para alunos bem experientes. Esses dias teve uma aluna bem experiente que, num artigo meu, ela... agora deu um nó na minha cabeça nesse aspecto. E aí eu falei, o detalhe está aqui, né? Então, às vezes, a riqueza mora nos detalhes. Quando eu falo assim, em sistema ocular, em estimulação ocular, ou reabilitação ocular, ou qualquer coisa ocular, eu estou falando do globo ocular, né? A palavra, por exemplo, ocular,
ela também pode ser oftálmica, né? A palavra oftalmo, né? Ela vem da parte de ocular também. Por exemplo, fisioterapeuta ocular, né? É a mesma coisa que neurovisão? Não, né? Porque, tipo, ele é ocular, como o próprio nome diz. A neurovisão é ocular? Mas ela é também visual e, além disso, ela é neurovisual. Ela tem as três coisas, né? Então, o que é ocular? Eu quis falar isso porque, às vezes, vocês encontram artigos meus ou falas e eu faço uma diferenciação bem ferrenha em relação a isso para que vocês não confundam. Então, tudo que for relacionado ao ocular está relacionado ao globo ocular, né? A córnea, ao cristalino, a íris, a retina, o vítreo e aos músculos extraoculares, tá? Isso tudo é olho, tudo isso é ocular, né? Então, eu tenho uma doença ocular, eu tenho uma catarata, eu tenho uma doença na retina, eu tenho um tumor de íris, eu tenho uma aniridia, né? Eu tenho leucoma, eu tenho um ceratocone. Tudo que for relacionado ao ocular está relacionado ao globo ocular, né? Então, quando a gente fala em ortóptica, ela, por exemplo, trabalha com a recuperação do globo ocular, né? Da parte da parte ocular. Então, relacionado ao globo ocular. Então, o que é a ortóptica e a fisioterapia ocular ou fisioterapia oftálmica, tanto faz o nome, faz? Eles, por exemplo, focam nos distúrbios óculo de olhos, também pode ser, também essa expressão usa muito, né? Óculo também, que é a mesma coisa que olho, que é a mesma coisa que ocular. E óculo motor, né? Óculo motor é movimento, então os movimentos dos olhos, olhar para cima, olhar para o lado, olhar para baixo, né? Então, para fazer esses movimentos mais bruscos, vamos dizer assim, tem uma musculatura extrínseca, uma musculatura externa do olho que faz esses movimentos oculares, né? Então, os movimentos oculares são esses. E aí, todos os profissionais que trabalham na área ocular, na reabilitação ocular, ele vai trabalhar nessa questão de trabalhar nessa musculatura. Ou a musculatura interna do olho, que é a musculatura ciliar, que é responsável pela acomodação, né? Que é a capacidade de olhar para longe e para perto, né? Eu olho aqui para perto, tá nítido. Eu olho aí para longe, tá nítido. Eu olho aqui para perto, tá nítido. Essa capacidade de ajustar esse foco, nós damos o nome de acomodação. E quem toma conta disso é um músculo dentro do nosso olho, ele que faz a efetuação da coisa, vamos dizer assim, né? Porque tem um controle neural, mas assim, a gente está falando do efetuador disso, para falar uma palavra mais simples para vocês, é a musculatura ciliar. Então, a musculatura ciliar, a musculatura extrínseca, fora do olho, a musculatura extraocular, né? Externa do olho, são coisas oculares. Então, a ortóptica, a fisioterapia oftálmica vai tratar disso. Aí, quando a gente fala, por exemplo, em baixa visão, né? Em baixa visão, a gente está colocando a palavra visão no aspecto. E quando eu coloco a palavra visão, eu já não estou mais considerando somente o globo ocular, tá? A estimulação visual, ela foca muito no estudo anatômico só do globo ocular e joga os estímulos nas vias visuais, mas não sabe, como a Sueli falou ontem, a gente não sabe para onde está indo. A gente sabe que melhora, só que a gente não sabe, muitas vezes a gente sobrecarrega outras áreas que não precisariam ser trabalhadas. Quando a gente fala em modulação neural, em processamento visual, na neurovisão, nós estamos procurando ali exatamente a origem do problema, onde é o problema, tá? Então, quando eu falo assim em reabilitação visual, neuroreabilitação visual, que é o nome, a gente fala de neurovisão, que seria um nome mais comercial, mais bonitinho, né? Mas o nome técnico é neuroreabilitação visual. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu procurei inglês, não achei muita coisa. Em inglês a gente só vai achar se for artigos ingleses, não americanos, que não trabalham com reabilitação. E se você for pesquisar em italiano, em francês, em alemão, né, são as grandes bases da neurovisão, você vai ter que pesquisar como neuroreabilitação visual, tá? Então é importante, como hoje é aula, todos os dias está sendo uma aula, né, mas hoje está sendo uma aula mais formal. Eu estou querendo trabalhar esses conceitos, porque eu vou trabalhar esses conceitos com vocês daqui para frente. A gente tem ainda mais 19 aulas além dessa. Então, a gente vai falar muito desses conceitos, vai falar muito de profissionais, né, que trabalham com atuação na área visual, para que vocês saiam daqui entendendo
Qual é o problema? Por exemplo, eu estou falando agora com os pais. Qual é o problema do seu filho? Qual é o profissional que ele tem que procurar? Qual seria a melhor opção para ele? Então a gente vai tentar elencar aí, ao longo dessas 20 e poucas aulas, 23 aulas, a gente vai tentar falar praticamente de um escopo aí de várias patologias, de várias situações, que às vezes vocês vão trazendo no final da aula como dúvidas também, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai explanar bastante sobre isso. Quando eu falo, por exemplo, neuroreabilitação visual, eu estou falando de neuro, porque eu estou pensando no cérebro, eu estou pensando nos componentes desse cérebro, eu estou pensando na reabilitação, né, que é ir trabalhar numa área. Reabilitar é trabalhar numa área que perdeu sua função fisiológica inicial. Então a gente trabalha nela para que ela tente refazer, né, a sua função fisiológica inicial, né? Isso é o reabilitar. Então, a neuroreabilitação e visual, porque é todo o sistema, não é só o globo ocular. Do que se compõe a visão do globo ocular, mas além de todas as estruturas do globo ocular, que a gente comentou agora há pouco, mais a musculatura extrínseca ocular, mais 32 áreas do cérebro que trabalham para a visão. Essas 32 áreas que trabalham para o cérebro relacionados à visão, ao processo visual, equivale a mais ou menos em termos de área a 80% do cérebro. Muita coisa. 80% da sua cachola está aí sendo usada agora nesse exato momento para me ver, me entender, tentar me compreender. Então, esse é o grande ponto de falar de visão. E a visão vai além do quando a gente, por exemplo, as pessoas comentaram algumas aulas, mas como que faz tal exercício, igual a gente comentou de Sueli. Não é ir lá e pegar o exercício ou a terapia XYZ, que serve para XYZ opções, e pegar e começar a fazer, né? No caso da modulação neural, a gente precisa modular. E como que eu modulo? Cada paciente tem a sua digital neurovisual, né? E o que são essas digitais neurovisuais? São os exames, são as capacidades de processamento, são as capacidades... Eu estou falando de qualquer indivíduo, tá? Atípico ou atípico. A gente vai ter que avaliar, né? E aí são geralmente mais de 20 testes de avaliação, né? A gente chama de avaliação, são mais ou menos 20 testes, 20 avaliações. Quando a gente pega pacientes, por exemplo, atípicos, pacientes com lesões neurológicas, né? A gente ainda tem que se fazer o uso da ressonância magnética, da angiorressonância, de um PET, de uma tomografia, enfim, cada caso vai me trazer esse mundo aí de informações para que eu possa condensá-las e encontrar exatamente onde que é a localização desse problema e atuar através desse conjunto de técnicas, né? Na neuroreabilitação visual, a gente fala neurovisão porque ficou o apelido, né? Mas a técnica, como é conhecida na Europa, é neuroreabilitação visual, né? A NVM, eu trabalhei com esse conceito de NVM até mais ou menos 2013, 2014. Embora a disciplina que eu tivesse criado na graduação chamasse neurovisão, eu acho que neurovisão fica mais audível, mais fácil, porque falar esse nome toda hora também numa aula, numa live, tipo, neuroreabilitação visual, eu já falo rápido, ainda, tipo, ficar toda hora tentando fazer essa salada aí de coisas, né? Então, neurovisão fica algo mais audível. Então, neurovisão trabalha com isso, né? A estimulação visual, né, sem modulação neural, ela faz todo um estímulo através do globo ocular para estimular via toda a parte visual, que seriam essas 32 áreas corticais que eu falei para vocês, né? Quando eu falo cortical, tá, isso é meio mania minha, né? Hoje, como uma aula de... Vamos entender alguns conceitos que eu falo. Cortical, toda vez que a gente fala cortical, a gente está falando de cérebro. Então, eu poderia falar 32 áreas cerebrais ou 32 áreas corticais. Córtex é a massa encefálica, né? É o nosso cérebro. Essas 32 áreas corticais, por exemplo, existem áreas corticais que são responsáveis pela atenção, pela concentração, pela memória, pela emoção, né? Eu vou dar uma aula de vias para vocês entenderem. Acho que daqui umas 4, 5 aulas a gente vai ter uma aula de vias visuais.
de neurofisiologia, neuroanatomia, bem básica, mas que dê para vocês entenderem o que eu estou falando, para quando vocês me trouxerem algum exemplo, eu possa responder através da linguagem da neurovisão. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente com TDAH, né, com dislexia, ele usa, ele tem alterações importantes em algumas dessas áreas, né, que, por exemplo, a estimulação visual não pega. E quando eu falo, por exemplo, em fisioterapia ocular ou ortóptica, que trabalha lá na musculatura do olho, que trabalha com a parte ocular, eu não estou pensando em cérebro, tá? E aí o que acontece no nosso país? Né? E aí acontece isso por maldade? Não, acontece por carência, né? Então, às vezes o profissional, ele não tendo... aquela velha história daquele velho ditado, né? Se você não tem se você tem um limão, você vai lá e você faz uma limonada. No nosso país, a gente faz uma limonada o tempo todo, né? E aí a gente aproveita e faz uma limonada de limão, joga uma mexerica, joga uma laranja, faz um mix lá cítrico, para a coisa ficar mais interessante. A gente não tendo, né? Por exemplo, eu pego um paciente, eu sou estimulador visual, aí chega um paciente para mim com ambliopia e estrabismo, tá? Ambliopia que é uma baixa de visão específica, uma baixa de acuidade visual. A gente vai ter isso daí mais em uma live aí para discutir, tá? Então, segura essa informação, mas não é baixa visão. Então, eu tenho lá uma ambliopia com estrabismo. A ambliopia, ela é completamente neural, né? Ou seja, ela é completamente... As bases dela estão no cérebro. Então, eu tenho que tratar ela com cérebro, com as coisas no cérebro, né? Então, por exemplo, a fisioterapia ocular poderia trabalhar uma ambliopia? Não, porque eles não têm essa base neural, né? E aí teria que, por exemplo, o estrabismo, a fisioterapia ocular pode trabalhar? Pode. Esse mesmo paciente, estrabismo, né? Estrabismo olho torto, tá? Olho vesgo. Então, a pessoa tem um estrabismo e a ambliopia. Ela pode fazer estimulação visual? Teoricamente, não. E a gente vai discutir, vai ter uma aula sobre isso, porque é um ponto bem nevrálgico dentro da estimulação e é bem legal falar. Mas a gente vai discutir isso, você vai ter uma aula só para isso. E por que não? Porque a estimulação visual estimula a parte neural, sim, joga os estímulos, mas não sabe para onde está indo. E na ambliopia, eu preciso saber exatamente para onde vai, né? E porque na parte o estrabismo, essencialmente não. Até uma estimulação, um amblíope, que caia na mão do estimulador visual, ele vai ter ganhos. Isso que é legal, até porque joga o estímulo lá e parte das áreas que não vão precisar ser estimuladas, estão sendo estimuladas, elas podem cansar a longo prazo, que é o que a gente vai falar aqui nos gráficos hoje. Mas as áreas que estão precisando de estímulo vão aproveitar esses estímulos que estão chegando para ela de todos os lugares. A parte problemática vai aceitar isso, né? Mas com o tempo você vai ter um limite de atuação. Agora o estrabismo não, porque na estimulação visual não se trabalha o músculo em si, né? Se trabalha... E existe um conceito, até que é errado muitas vezes, que eu aprendi com os estimuladores, a gente, né, vários profissionais, como a Darlene está falando, que o platô é inevitável, quando você trabalha só com estimulação, é óbvio que a gente vai ter um platô, né? E não é esse óbvio assim, tô jogando praga, tô falando mal. Não, eu tô falando de realidade mesmo, né? E aí, quando eu tô falando de estrabismo, um grande erro que a gente ouve falar por exemplo, vou usar aqui minha mãozinha, ó, que bonitinha. Se você tá lá com o olho pra dentro, então eu puxo pra cá, né? A teoria que a gente vê na estimulação visual para tratar estrabismo, que não é um exercício, não é assim. Porque às vezes, quando a gente conhece a ação dos músculos, e tá aí meus alunos que são Suelen tá aí, a Darlene tá aí, que são estimuladoras que hoje fazem neurovisão, podem atestar que para vocês que isso não é o fato, porque quando a gente conhece a ação dos músculos do olho, esse fato aí não é real, tá? Pode dar certo na maioria dos casos, vamos colocar aqui uns 60%, 70% dos casos isso dá certo, mas vão ter casos que não, né? E é uma grande porcentagem, tá? Então o que eu tô querendo dizer? Porque hoje a gente vai falar dos gráficos, tá? E de o que é o tal do
do platô, do efeito platô, e de o que é modulação neural. E eu quero dizer que, tipo, na subida desse gráfico, seja aqui ortóptica, seja aqui estimulação visual, a gente está focando mais na estimulação visual, que como o nosso curso é estimulação visual com modulação neural, ou estimulação visual modulada, né? A gente vai focar na estimulação visual. Então, se o nosso paciente está fazendo estimulação visual sem modulação, eu vou usar a frase da Darlene, é a última frase, mas o platô é inevitável. Mas assim, eu não vou fazer, né? Se eu tiver que fazer uma limonada, se eu tenho um limão, só tenho uma mexerica para fazer uma limonada, eu vou fazer uma mexericada, mas eu vou fazer algo, né? Até eu arranjar um limão, até eu arranjar outras frutas que eu possa fazer. É igual assim, igual você vai comprar um carro, você compra um Fusquinha, depois você melhora seu Fusquinha, você começa a dar uma tunada nele ali, você dá uma reformada para depois você vender e comprar a sua Ferrari, né? Então é legal, até se você estiver aprendendo a dirigir, o Fusquinha vai ser a melhor opção, né? Porque vai que você bate, né? Vai que o seu cérebro, principalmente nos pacientes atípicos, né? Vai que o cérebro, pá, né? Ele dá um tilt, né? Ela falou do gráfico invertido, mas não tem problema, só a letra eu falo o que é, mas o gráfico, a ideia geral é para ter uma ideia mesmo, não vai atrapalhar tanto, tá bom? Então a gente vai falar diretamente aqui na lousa dos gráficos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui seria um gráfico. Tá todo mundo vendo aí meu cabinho? O pessoal sempre nas aulas usa esse cabinho, o pessoal queria saber. Ó, vocês estão sabendo os bastidores, né? Aí o pessoal fala, onde você comprou esse cabinho para dar aula? É muito legal, não sei o que, sei o que lá. É uma mãozinha. Eu uso invertido, ó. Até que fica bonitinho. Ó, então a gente tem aqui um gráfico de estimulação. Aqui seria o começo, tá? Por mais que esteja invertido para vocês, a ideia é a mesma. Vocês estão vendo aqui que aqui é o comecinho, tá? Então aqui, isso aqui, ó, vai ser o tempo de estímulo e os ganhos. Esse eixo vai trabalhar os ganhos, tá? E esse aqui vai trabalhar o tempo. Então, eu vou começar, meu paciente chegou, ele tem ali vou falar uma baixa visão, por exemplo, ou uma paralisia cerebral, e ele tem, né, além da paralisia cerebral, ali nessa paralisia cerebral, nesse PC, ele tem uma baixa visão, tá? Então eu vou começar a estimular. Qual o único profissional que tem disponível na minha região, que eu tive acesso? Foi um estimulador visual que não faz modulação neural. Tem algum problema? Não, nenhum. Nunca teve. A gente sobreviveu aí tantos anos, né? Quantos anos, né? Quase 3 décadas no Brasil a gente fazendo esse tipo de estímulo, né? Então esse paciente ele vai ter ganhos com o tempo, ganhos até determinado momento, tá? E esse gráfico aqui, gente, ele serve para qualquer tipo de neuroreabilitação, tá bom? A estimulação visual, ela trabalha com estimulação visual, como o próprio nome diz, não é ocular. Então ela faz uma neuroreabilitação. O grande problema aí, o primeiro grande ponto é que na estimulação visual, né, tradicional, não se ensina a parte cerebral, né? Então é como se eu eu ensinasse vocês a entrar no prédio, desce a porta, e aí vocês, para subir, não tem elevador, vocês têm que subir de escada. E eu falo que é no 4º andar, você tem que chegar lá, né? É o andar que eu moro. Então você vai só que tá escuro, então você sobe no escuro. É mais ou menos isso que eu vejo a estimulação visual. Lembrando que eu fui estimulador visual durante quase 3 anos no meu começo da minha carreira, né? Então eu sei muito bem como é isso. Porque eu estimulava meus pacientes e percebia que tem um momento que eu não tenho mais resposta. E eu ainda tenho uma facilidade que eu tinha lá no começo da minha carreira, que eu sou avaliador. Eu consigo avaliar não só a avaliação funcional, que é aquela mais básica, para a gente ter uma ideia geral, como a avaliação ortóptica, né? Então eu avaliava e eu via que não estava mais ganhando mais nada. E eu aumentava o estímulo, né? Foi o que a Sueli falou, a gente nesse momento, o estimulador visual, quando ele percebe que tem esse período aqui onde não tem mais respostas, a Sueli até usou o termo técnico da estimulação, que eu não lembro agora, né? Que ela usava, que é o platô, pra gente na neurovisão, na neurociência, tá? Na neuroplasticidade, não é na neurovisão, é na neurociência, tá?
quando se estuda a neuroreabilitação. Isso funciona, por exemplo, para trabalho na fono, na físio, tudo que for relacionado a áreas que dependem do cérebro, até para emagrecimento, tá? Queria dizer isso para vocês também. Na questão de aprendizagem, né? Tudo o que for relacionado ao uso do cérebro para apreensão de algo, criação de novas sinapses, né? Que a gente vai discutir sim, amanhã a nossa aula de sinapses, sobre essa parte mais da nomenclatura que se usa bastante na neurociência e neuroplasticidade. Então, tudo isso, todas essas daí é baseado nisso. Vai ter um momento que você pode ficar lá estudando horas, se o seu cérebro atingiu o limite dele para aquele estímulo que está sendo dado. Ele atingiu o limite e ele começa a produzir cortisol. Ele acha que ele tá, e ele começa a ver aquilo como um estresse. Ele não vai ganhar mais nada. Você estuda e não sai do lugar, tá? Você faz dieta, começa a diminuir a ingestão de comida e não sai do lugar, tá? Você começa a estimular, continua estimulando a visão e não sai do lugar, né? Você faz terapia psicológica e não sai do lugar. Chega um momento que estagna. Por quê? Porque você precisa de um novo estímulo, de uma nova visão, né? Então, assim, esse é o grande ponto de tudo isso. Quando a gente atinge esse efeito platô, a gente pode colocar o estímulo que, se a gente colocar a mesma raiz, né, a mesma família de estímulos aqui, vai continuar igual, sem ter ganho, né? E foi o que a Safo acabou de falar, Sabrina, né? Tipo, todas as áreas a gente vem usando esses 21 dias, né? Eu estudei essa teoria dos 21 dias em 1999. E no meu livro de 2006, eu já falei sobre isso, da importância de se estimular a visão, né, com ciclos de 21 dias mudando o estímulo. Mas não adianta mudar por conta própria, né? Por exemplo, o que eu gosto muito, né, e eu fico fazendo propaganda para vocês aqui, porque vocês estão lá no curso, acho que a maioria já está no curso de estimulação neurosensorial, é a maravilha que é a estimulação neurosensorial. Ali eu já disponibilizei gratuitamente para vocês 12 atividades, mais o e-book com 40, são quase mais de 50 dicas que você pode colocar na sua estimulação visual agora, por mais que não seja modulada, que já começa a ter esse ponto que a Sabrina falou dos 21 dias. Né? Você, a cada terapia, você vai colocando a cada semana você vai incluindo, coloca e tira, né? Vai colocando, vai ficar a terapia de 5 horas. Vai colocando algum estímulo neurosensorial, algum enriquecimento sensorial, que não sobrecarrega o cérebro, porque você continua com a estimulação visual que você tem hoje, e inclui aqui o estímulo neurosensorial, que é o enriquecimento sensorial, porque ele não vai sobrecarregar, o seu cérebro vai entender que existe uma curva para a estimulação. O que eu estou fazendo com ele? Fiz a minha coisinha. Existe uma curva para a estimulação e existirá uma curva paralela aqui para o estímulo neurosensorial, que é algo novo que esse cérebro está recebendo. Aí a tendência é se ele tiver aqui, ele vai começar a dar umas subidinhas, né? Ele vai começar a dar um up, né? A gente vai ter a live com a Sônia, e só de colocar o exercício que a gente vai ensinar depois no final da live, qualquer terapia de estimulação visual, até terapias fonoaudiológicas, terapias fisioterápicas, tá? Só de colocar esse exercício, a gente já muda, já fala pro cérebro que eu estou querendo que ele saia desse platô. Porque eu estou dando um estímulo de relaxamento global, que é isso que a gente vai ensinar, né? No final de tudo, para mostrar para ele. Olha, né? Faça algo diferente. Porque quando a gente fala disso, para vocês, né? Para a maioria das pessoas que são leigas no assunto, parece assim, ele está inventando história, isso daí nada a ver. Gente, existem estudos científicos, artigos de 23 páginas em inglês, falando só sobre esse detalhe. Quando eu jogo esses exercícios que eu vou ensinar com a Sônia para vocês depois, né, na nossa live juntos, ele tem toda uma produção de melatonina, ele tem toda uma função de fechar. Quando você está trabalhando aqui, né, tem as células nervosas, que a gente vai falar amanhã. E tem as membranas dessas células nervosas. As células nervosas têm as membraninhas, e o nosso corpo todo é assim, tá? Que são membranas que, tipo, ela abrem para determinadas substâncias. E quando eu faço o estímulo visual, né? Essa membrana, ela se abre para receber esse estímulo, né? E aí, quando a gente termina a terapia, o que você faz com a membrana? Nada, você deixa ela aberta. Por isso que vai estressando.
E esse exercício que a gente vai ensinar, ela ensina a fechar as membranas. Olha que coisa interessante. É como se você, tipo, fizesse aqui, arrumasse a sua casa, arrumasse seu escritório, seu consultório, enfim, deixasse tudo bonito e, tipo, saísse para ir comprar alguma coisa e deixasse a porta aberta da sua casa. O que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa. Pode alguém entrar, roubar, pode, tipo, chover e molhar. É a mesma ideia dentro do nosso cérebro. Se a gente deixa as membranas abertas, o cérebro pode passar ali e interpretar que você estava estragando aquilo, que você surtou com aquilo. E aí ele pode gerar moléculas de cortisol, que vai gerar um estresse crônico e que vai fazer com que você comece a perder os ganhos, vamos dizer assim. Você não ganha mais, você perde, entendeu? Então, assim, chegamos no platô, o que nós deveríamos fazer? Né? O ideal, quando você pega um paciente com estimulação visual, esse nosso paciente aqui, que nós demos exemplo. Ele começou lá a estimular, aí a estimuladora visual dele percebeu que ele já está no platô e que não está mais ganhando. Aí ela pega e usa esse recurso que eu estou dando para vocês aí, de estimulação neurosensorial. Eu estou dando ali, tipo, a pontinha do iceberg para vocês gratuitamente, né? No curso pago a gente faz vários protocolos, mas só com aquilo ali, tá? Ela já consegue dar um up nisso daqui. E aí ela vai mudando essa curva ficaria assim, ó, ela vai aumentando, a gente vai ter um momento, como a Darlene falou lá no começo, que vai ser inevitável e a gente não vai conseguir sair desse platô. Qual é o meu grande medo? Que aí eu já peguei vários pacientes assim, né, nesses anos todos de prática, e principalmente quando eu fui atender em Curitiba em 2017, porque aí eu recebi. Todos os meus pacientes eram oriundos da estimulação visual. Em São Paulo, eu recebo de todos os tipos de profissionais. Mas em Curitiba, era exclusivamente da estimulação visual. Então, eu tive uma experiência muito grande, e com agendas lotadas, né? E, então, eu consegui atender muita gente. Então, o que eu percebi dentro da estimulação visual? Que com o tempo, se a gente continua insistindo no estímulo que a gente está dando, e de novo, isso daí serve para tudo, né? Que eu acabei de falar, para aprendizado, emagrecimento, parte psíquica, emocional, para tudo. Não é só para visão, né? Isso é legal falar. Se você mantém ali o seu estímulo no mesmo padrão, tá? Tá no platô e você continua estimulando, e o que acontece aqui no platô, muitas vezes o profissional quer aumentar o estímulo, que é pior ainda, porque vai deixar a membrana mais aberta e a chance de ter mais o quê? De ter mais molécula de cortisol e o sistema estressado. Então, com o tempo, se você continuar estimulando demais, pode ter uma curva descendente, né? Então, eu peguei vários pacientes que acompanhavam há anos, né? Que eu acompanhei junto com a oftalmologista, que a gente trabalha junto, né? E aí, paciente ali que tinha tido um ganho, né, gigante do que era, tinha tido anos ali chega até a demorar até 2 anos essa fase, tá? E depois começaram a cair, né? E aí a gente teve que colocar na neurovisão. O ideal é que quando a gente perceba hoje, com o advento da estimulação visual modulada, o programa modulado de estimulação visual, que é o curso que eu formulei, né? Que é um programa de modulação de estimulação visual, que é uma formação, uma pessoa para você, sei lá, você é educadora e você quer trabalhar com estimulação visual, você vai ter uma formação, né? Esse curso que a gente deu em janeiro é um curso de formação, o PMV, Programa Modulado de Estimulação Visual. É uma estimulação visual, só que modulada, né? O PMV, ele gera platô? Gera também, porque é uma estimulação visual. A estimulação visual, ela é limitada, por mais que ela tenha modulada. Só que o PMV, ele demora mais para você ter platô, tá? E o legal disso é que hoje a gente tem o pós. Quando eu pego o paciente chegando aqui no platô, o que eu faço? Eu indico ele para fazer neurovisão, né? E aí ele vai partir para um outro padrão de gráfico de resposta, tá? Então, assim, isso aqui é o efeito platô, tá? Como que eu saio desse efeito platô? Mudando o estímulo a cada 21 dias. A gente pode colocar ali a estimulação neurosensorial para ajudar,
a ter um enriquecimento sensorial e um novo padrão de resposta. Toda vez que eu coloco um estímulo, se eu vim aqui jogar uma luz amarela, vai estimular determinadas células do seu cérebro. Essas células, elas gastam determinados tipos de combustíveis neurais. Se eu jogo uma luz vermelha, vai ser outras células que vão gastar outro tipo de combustíveis neurais, né? E combustíveis neurais são substâncias bioquímicas. Se só de jogar a luz amarela é um componente, ou a vermelha é outro, então qualquer tipo de estímulo que eu faça, até a Su falou, né, faz em pé, tem dia que faz sentado, só de mudar, por exemplo, o estilo, o padrão postural, que é o que a gente vai conversar com a Denilde, que é fisioterapeuta, formada em neurovisão, formada em RVP, formada em VBIL, professora do Instituto também. A gente vai falar sobre isso na segunda-feira, sobre essa questão postural, como você pode já brincar com isso, para a gente tentar. A ideia aqui nesse curso, nesses 23 dias, é que a maioria dos profissionais e dos pacientes, né, a gente sabe que está aqui, né, ou aqui, ou que está aqui e vai chegar aqui. Então, se está aqui, né, a gente vai tentar, é igual um balde furado, com vários furos. A gente vai tentar ficar aparando os furos, né? Agora, se a gente tem... se tá aqui, né? A gente tem menos furos. Então, com todos esses recursos que a gente está falando para vocês, de enriquecimento sensorial, estimulação, que é a estimulação neurosensorial, com as dicas que nós iremos dar, eu com a Sônia, na parte de relaxamento, eu com a Denilde na questão de postura, né? Tudo isso já vai ajudar vocês a dar uma oxigenada, né? Uma arejada nesse processo, né? Porque nem todos vocês vão ter acesso a um programa de modulação, por exemplo, né? Então é complicado, mas a gente entende que esse processo, né? Ele vai ocorrer. É um processo que ocorre. Então isso assim, não estou querendo dizer para vocês, né? A estimulação visual não serve para nada. Não, ela leva a gente até aqui. Só que ela é limitada, tá? É igual falar para vocês assim que o seu Fusquinha ele tem uma performance de chegar até 100 km e o seu caminho final é 300 km. Aí você vai ter que deixar o seu Fusquinha nos 100 km e pegar outro meio de transporte, tá? Essa é a melhor maneira de explicar isso para vocês, né? Se hoje, onde você está de Fusca, né? Se você está de estimulação visual, você tem que... Muitos de vocês, e é muito intuitivo também, principalmente para os pais e para os profissionais também, que são pessoas gabaritadas para sentir isso, sabem dizer, né, se o paciente já está em platô. Se está em platô, a gente tem mais furinho para segurar ali nesse balde, né? Então, a estimulação neurosensorial, o que a gente vai tentar trazer para vocês aqui, pode ser que ainda te dê aí 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não sabemos, a gente não tem um estudo científico para te falar exatamente com a introdução do enriquecimento sensorial, do ajuste postural. Quanto tempo eu vou ter? Não sei, ainda sem sair do platô, estando no platô, ganhando alguma coisa, mas sem ter curva descendente, curva caindo. Não sabemos, tá? Mas sabemos que hoje existem as possibilidades. Quando eu falava disso para os pais ou na rede social, há 2 anos atrás, a gente tinha o curso de formação de neurovisão só, que era presencial, 18 meses, né? Não era barato, tá? Fora o deslocamento e fora tudo isso, né? As pessoas gastavam uma fábula e não era... E não é porque a gente queria ficar rico, não, porque a estrutura é cara. Os professores todos tinham que viajar para dar o curso, né? Viajar e ficar lá dando curso. E aí depois a gente teve essa transformação onde a gente criou o programa modulado de estimulação visual, que é a formação de estimuladores visuais com modulação, que eu chamo eles de moduladores, né? A gente criou a formação dos estimuladores visuais, dos moduladores, né? Totalmente em AD, com acessibilidade aos pais. A gente tem vários pais que fazem esse curso de formação, não só para atuar com o seu filho, mas melhor que isso, para ter uma mãe. Eu até contei a história no primeiro dia para vocês, né, na primeira aula. Quem não assistiu, depois vê lá no IGTV, tem todos... A gente está conseguindo deixar salvo, né?
A gente teve um caso de uma mãe que está fazendo o curso, ela vai ser uma futura moduladora lá do Acre, e ela já está animada de ser estimuladora, porque ela está fazendo na filha dela a diferença, ela mesma, porque ela está tendo conhecimento comigo no instituto, no curso, né, que é atualmente em AD, e ela tá ainda, além de tudo, ela está criando uma profissão para ela, né? Esses dias ela falou assim para mim, putz, agora eu acredito que com a quantidade de pessoas que já estão querendo saber que se eu já estou atendendo, e eu falo, ainda falta tanto tempo para acabar, ela falou, vou pagar o curso em 2, 3 meses, né? Porque o EAD a gente consegue diminuir pra caramba o preço, isso é muito legal. Então, isso dá esperanças, acho que pra gente, pra mim e pra todos vocês, né? Porque há 2, 3 anos atrás, eu falava, só tem que fazer o curso de neurovisão, né? Tipo, era um curso caro, demandava 18 meses de formação, demorado, né? Porque você teria que esperar o profissional se formar. Hoje você faz a formação de neurovisão, de estimulação modulada, que é o PMV, você pode fazer em 6 meses, é o mínimo, é de 6 meses a 1 ano, depende do aluno. Tem alunos lá que vão terminar em 6 meses cravados, né? Tem alunos que nem começaram o curso ainda, né? Então, assim, o EAD tem essa liberdade. Eles assistem, a gente está começando agora com as aulas presenciais, então isso é muito legal, né? Porque o mundo está mudando muito rápido. E eu quis me adaptar a isso pensando na necessidade, porque só Deus sabe, e todos os ex-alunos que estão aqui, né, tipo a Darlene, a Márcia, né, o quanto que eu fui resistente em colocar isso em AD. Mas agora eu acredito nessa vertente porque eu estou ajudando pessoas. E a minha missão é curar a dor das pessoas. E a dor das pessoas que acho que todos nós deveríamos ter como missão na vida de ter um momentinho da sua vida para curar a dor do outro, né? E aí você pode curar a dor do outro, sei lá, fazendo máscara. Você pode curar a dor do outro fazendo limonada, né? Então, todo mundo tem algo para oferecer para curar a dor de alguém. A minha tá nesse mundo, nesse ramo, nessa área, né? E o EAD tá me trazendo muito essa possibilidade. Mesmo a formação de neurovisão, que hoje é semipresencial, vai facilitar a vida de muita gente, né? Vai facilitar muito a vida de muita gente, porque a formação que era 18 meses, agora são 12 meses, mas pode de 1 ano a 2 anos. Em AD só tem um encontro presencial no final, né? Então a pessoa não precisa viajar 18 vezes, ela vai viajar uma única vez em 2 anos, né? Então, assim, é muito gratificante, né? É muito legal pra gente isso. Eu desenhei aqui para falar do gráfico da modulação da neurovisão, seria da neurovisão, tá? Porque o programa modulado de estimulação visual, que é a formação de estimulação visual, é igual eu falei pra vocês, ele não modula desse jeito, tá? Ele vai aumentar esse gráfico aqui. Ele vai deixar o platô lá pra cima. Ele vai fazer com que o platô demore mais tempo. Se um paciente de estimulação visual, que já é estimulador aí, percebe que você começa a perceber um platô com 1 ano, 2 anos de trabalho, a modulação neural com estimulação visual, ela tende a aumentar isso daí em 30% a 40%, tá? Então, assim, é isso que a gente tem para falar, né? Dessa questão do programa modulado de estimulação visual. Ele te aumenta, né? Ele demora para você chegar no platô. E aqui vai uma observação bem importante. E assim, para todos ficarem espertos, né? Ficarem ligados nisso. Esses platôs aqui, ó, eles acontecem muito rápido nos pacientes com baixa visão, né? Que tem a paralisia cerebral, tá bom? Então, assim, na paralisia cerebral a gente tem uma lesão, né? Cerebral. E isso faz com que, tipo, a gente perceba que o platô chega muito mais rápido. O enriquecimento sensorial, que é a estimulação neurosensorial, eu venho vendo nesses últimos tempos que eu venho colocando ele de volta, né? Já contei a história para vocês lá no curso de estimulação neurosensorial, né? Que eu tinha esquecido disso na vida durante um tempo, até uma paciente me resgatar. Tá aí meus anjinhos, né? Que me fazem resgatar essas coisas e ajudar quantas pessoas. Quase de uma paciente, a gente está ajudando centenas, milhares, quem sabe. E o enriquecimento sensorial ajuda muito, tá? A postergar esse platô, tá? Então, usem e abusem da estimulação neurosensorial nos pacientes com paralisia cerebral,
na estimulação visual, na fono, na TO, na físio, tá? É uma ferramenta muito boa, tá? Eu preciso combinar, faltou uma pessoa para eu convidar, ele até entrou aí hoje, não sei se ele tá ainda, mas deve ter saído. O Dani, a gente já fez uma live junto, a gente tem um projeto de estimulação auditiva, né, de sons binaurais, com a parte de neurovisão. Então, para usar com estimulação visual é legal pra caramba, que são o Neurosounds, que é um projeto que a gente tem, que é bem legal, para ter respostas na estimulação neurosensorial com paralisia cerebral. A gente tem, a Keka aceitou, que é a Érica, né, o nome profissional, Keka é minha amiga, também vai fazer com a gente uma live sobre a questão da aromoterapia e o cérebro, quais são os óleos essenciais, quando a gente modula, como tem que usar para atingir determinadas áreas do cérebro. Isso é muito legal, gente. Eu tô muito feliz com esse projeto, porque eu tô trazendo pessoas para vocês que vocês só assistiriam em congressos, em palestras, né? E é bem legal. Vou ver aqui as dúvidas. Ó, esse gráficozinho aqui, né? Vai vir amanhã. Beleza? Eu vi que passou algumas coisas, não fui lendo. Se tiver dúvidas, perguntem. Janaína, atrofia do nervo óptico, bem complicado a gente ter respostas só com estimulação, né? A Janaína falou do caso dela, né? Só não sei, de uma criança, ela não fosse era um filho ou filha, né? E eles chegam muito rápido, né? Porque a gente vai ter uma aula de neurofisiologia. O nervo óptico é uma porta de entrada, né? Eu desenvolvi uma técnica para esclerose múltipla que rodou o mundo inteiro e ela foi o que abriu muitas portas para mim. Hoje ela está até hoje na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a professora Márcia que toca lá esse departamento. A gente já está lá há 9 anos e na esclerose múltipla a atrofia do nervo óptico, é problema no nervo óptico o tempo todo e a técnica funciona muito bem. Então a gente tem técnica já dentro da neurovisão que ajuda bastante em atrofia do nervo óptico. A Sônia falou benefício ocular, neural, sistêmico, é tudo junto, né? A Márcia falando que foi maravilhoso, teve bastante conhecimento. Sério, Sônia, manda um beijão pro Meir. Meir, ele é o Meir Schneider, que desenvolveu a técnica do self-healing. A gente já trabalhou junto lá atrás, muito tempo. Mais dúvidas, mais perguntas? Deixa eu ver a hora aqui, que daqui a pouco me desligam, né? Teve uma mãe que me perguntou sobre a minha caixinha de estimulação visual. Tá, vai estar ao contrário aí pra vocês, né? Eu tenho uma caixinha, é uma caixinha de estimulação visual. Aqui, na verdade, são atividades terapêuticas mais lúdicas, tá? Então, são 50 atividades. Então, você pega lá, são cartinhas, ó. São cartinhas, né? São várias cartinhas, são 50 cartinhas. Aí você tem a atividade lá, tá? Ela me perguntou isso, porque você não fala da live, das caixas toda. Eu não gosto de ficar fazendo muito merchan, mas enfim, tenho um pouco de vergonha de vender. Mas assim, a caixinha da editora Matrix é bem legal. Quem tá comigo nessa caixinha? A Darlene, a Suelen e a Maria Amélia, tá? Do Visão na Infância, que é um blog maravilhoso, sigam aí, tem muita coisa legal. A gente tem que divulgar nossos amigos, colegas, ex-alunos. Então, essa caixinha aqui, eu vou pegar alguma dessas lives pra gente discutir um pouquinho de como usar, como você coloca isso como um trabalho, sem que você encharque as vias. Beleza? Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Do Pedrinho, meu filho tem várias lesões espalhadas, nenhuma localizada na área óptica. Então, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, geralmente aqui no Brasil eles não laudam as áreas neurovisuais, né? Então a gente tem que olhar a ressonância magnética pra gente ver que áreas visuais que podem ter sido afetadas pra gente poder trabalhar. Se tem uma lesão, se tem múltiplas lesões,
no cérebro, com certeza vai pegar alguma área visual, porque lembra que 80% do cérebro, ou 32 áreas dele, trabalham para visão. E isso na neurovisão a gente precisa da ressonância magnética, tá? Pra gente olhar e ver ali quais são as áreas que precisam dar um upgrade ali, tá? A Ana, a aluna da Márcia. Isso, Laura. Deixa eu ver, acho que você vai dar tempo. Nós temos 2 minutos. Ai, voa a hora, né? Não consigo falar nada. Então, assim, Laura, pacientes com baixa visão e pacientes com paralisia cerebral e síndromes que não tenham estrabismo, tá? Então, vamos lá. Pacientes com baixa visão, pacientes com paralisia cerebral que não tenham estrabismo, né? Nós indicamos a estimulação visual, ou a estimulação visual normal, ou a comodulação neural, a que tiver acesso, tá? E aí depois quando chega, a gente vai avaliando essa criança. Nós estamos avaliando, acompanhando. Aí quando ela começa a entrar no platô, a gente pula para neurovisão, tá bom? Agora existem casos como, por exemplo, TDAH, dislexia, estrabismo, ambliopia, que a gente já vai direto para cá. Um paciente que teve uma lesão cerebral em idade adulta. Um paciente que tem esclerose múltipla, Parkinson, autismo, né, TEA, vai direto para neurovisão, tá? Porque aí já tem protocolos específicos, né, pra gente trabalhar na neurovisão. Tudo bem? Eu sempre chamo você de Singer Padilha. Hoje eu tava vendo os alunos, que você é aluna do PMV, eu vi que você chama Andréia. Você chama você de Singer Padilha, né? Andréia, a gente vai aprender com a Sônia. Aguarda aí. Segura a ansiedade aí. As músicas são bem legais, é bem legal. Depois vocês me falam o que vocês acham da caixinha. Eu, a Suelen, a Darlene e a Maria Amélia queremos saber. A Vani falou do YouTube. Eu tô namorando no YouTube faz tempo já. Mas eu digo que eu tenho uma certa preguiça do